Meus cumprimentos a você que está assistindo essa aula. Eu intitulei essa aula de Por que você ainda não aprendeu português? Porque a minha intenção aqui é explicar exatamente isso. Por que você, aluno, está tendo dificuldade para aprender português? Faz cursinho, vê videoaulas, assiste audioaulas presenciais e ainda não aprendeu português. E isso é um pedido dos meus ex-alunos, porque eu disse a todos que não continuarei dando aulas presenciais, porque eu não estou tendo tempo para isso. Eu sou servidor público federal, tenho meu trabalho, me ocupa bastante, e essa atividade de professor não estava podendo conciliar com o meu trabalho. Aí pediram para que eu gravasse aulas e disponibilizasse no YouTube. Então essa é a primeira gravação que eu estou fazendo. Perdoem os erros, a inexperiência. Aos poucos nós vamos nos aperfeiçoando. Inclusive essa gravação não vai ter nenhuma edição, porém as próximas, se essa aqui der algum ibope, nós vamos trabalhar com edição para tornar a aula mais agradável, para você ficar mais preso ao que nós estamos falando e ao que estamos ensinando. Tá? Então, agradeço a todos que confiaram em mim, que confiam no meu trabalho e que pediram para eu desenvolver esse trabalho que eu estou tentando a partir de agora. Tá bom? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: por que você não aprendeu português ainda? O que o professor está errando? O que você está errando que ainda não foi possível aprender essa matéria? Por que essa matéria é a pedra no sapato da maioria dos concursantes? Tem um porquê. E eu digo pelo menos dois. Primeiro, estão fazendo isso errado. Quem está fazendo isso errado? O professor. O professor está fazendo isso errado. Por quê? Você chega num cursinho, vai assistir, a primeira aula do cursinho é regência verbal, termos da oração, ou classes de palavras. Ou seja, estão começando a matéria considerando aquelas que caem mais em concurso, e não considerando que o português tem início, meio e fim. É culpa do professor? Nem sempre. Por quê? O professor, às vezes, por causa do pouco tempo que ele tem no cursinho para dar a matéria, ele não pode dar toda a matéria de língua portuguesa. Portanto, ele tem que priorizar aquelas que caem mais em concurso. Não é culpa dele, não é porque ele é um mau professor. É o sistema que obriga ele a fazer assim. Eu não me submeto a esse sistema, nem quando eu era professor de aula presencial. Eu explicava sempre para os meus alunos: o meu sistema é aprender português do início. Tanto que turmas cujo projeto não é esse, eu não pego. E agora esse projeto que eu estou desenvolvendo, que nós vamos trabalhar juntos, são videoaulas de curto prazo, porque eu já aprendi também por experiência que aluno, que concursando, não gosta de ficar muito tempo concentrado, às vezes não dispõe de muito tempo concentrado. Então nós vamos ter aulas, eu entendo que de 15 a 25 minutos, espero estar sempre com as minhas aulas nesse período, entre 15 e 25 minutos, abrindo e fechando um raciocínio que você vai poder meditar nele até a próxima aula. Tá? E eu começo o português do início. Como eu disse, é o erro que tem atrapalhado muita gente de aprender língua portuguesa. O português é como qualquer outra coisa na vida, é um projeto. Você tem que ter um projeto de aprender português. É o seu projeto. Eu vou aprender português. E é o meu projeto, eu vou te ensinar português, para você não esquecer mais e depois precisar apenas fazer a manutenção desse conhecimento, porque também, como eu vou comparar com vocês o estudo da língua portuguesa com a construção de uma casa, assim como uma casa, o estudo, o conhecimento precisa de manutenção periódica, senão ele não se preserva, tá bom? Então, como que é construir uma casa? A primeira coisa, você precisa de um projeto. A maneira correta de se construir uma casa é primeiro ter um projeto para construí-la, para você saber como você quer essa casa, e então entender como você vai chegar ao seu objetivo final, que é a casa pronta. Agora você tem que traçar um projeto. Eu, junto com o professor Kleber, vou traçar um projeto de aprender língua portuguesa. Eu vou aprender, eu vou acompanhar as aulas do professor, eu vou acompanhar os raciocínios dele, e nós vamos juntos vencer esse projeto, terminar esse projeto de aprender língua portuguesa. No caso da casa, você, com o projeto na mão, vai começar a construir. O que você faz primeiro? Prepara o terreno. O seu terreno tem que estar preparado para começar a construção. E no projeto de aprender língua portuguesa, você vai preparar o terreno. O que é o terreno? Sua mente, seu raciocínio, até mesmo, sem exagero, seu coração.
Você tem que estar com mente e coração preparados, voltados para o aprendizado. Se você está pensando em outra coisa, se você está preocupado com outra coisa, se você não consegue se concentrar, a dificuldade é muito grande de se aprender. Então vamos tentar primeiro, nos momentos de 15 a 25 minutos que você está comigo, tenta se concentrar aqui na matéria, no estudo. Você vai estar preparando o terreno para construir. Terreno preparado, primeira coisa que você constrói numa casa é o telhado? É a parede? É a instalação de portas e janelas? Não, nada disso. A primeira coisa é o alicerce. Depois do terreno preparado, você vai fazer o alicerce da casa. Porque casa sem alicerce desmorona facilmente. E o conhecimento sem o alicerce também desmorona. Qual que é o alicerce da língua portuguesa? É a fonética. Aliás, desde já, a língua portuguesa é dividida em cinco momentos, em 5 etapas que nós precisamos respeitar e trabalhar na ordem correta. Primeira etapa, fonética. Segunda etapa, morfologia. Terceira etapa, sintaxe ou análise sintática. Quarta etapa, semântica. E quinta etapa, a linguística. Muitas pessoas estudam semântica e linguística juntos. Não tem problema. Nós vamos dividir essa matéria, tá bom? E aí a primeira etapa, que é a nossa fundação da casa, no caso da língua portuguesa, é a fonética. É onde a gente vai aprender fonemas, que são os sons, letras, que são as representações gráficas dos sons. Vamos aprender os encontros que ocorrem dentro das palavras, como dígrafos, encontros consonantais, encontros vocálicos, os fenômenos que ocorrem dentro das palavras. Aí, começamos do início, né? Letra, juntou letra vira sílaba, juntou sílaba vira palavra. Aprendeu todos os fenômenos que ocorrem dentro das palavras? Conhece bem palavra? Aí vamos pular para a morfologia. Na morfologia, que é a segunda etapa da língua portuguesa, é como se nós estivéssemos levantando as paredes da nossa casa, onde nós vamos aprender morfemas, formação de palavras e classe de palavras. Tá? Essas 3 matérias estudamos em morfologia: morfemas, formação de palavras e classe de palavras. Tá? Terminando, né, toda palavra na língua portuguesa pertence a uma classe e ou ela é primitiva ou ela é formada por algum processo de formação de palavras, que são 2, derivação e composição. Isso nós vamos aprender nas aulas correspondentes. Daí, terminando morfologia, acabamos de levantar as paredes da nossa casa, nós vamos para a análise sintática. A análise sintática é o que eu chamo de fazer o telhado da nossa casa e instalar portas e janelas. Né? Então, você está com as paredes levantadas, o alicerce pronto, agora você vai instalar portas e janelas, fazer a laje da sua casa, a cobertura da sua casa. Na língua portuguesa, isso é o que eu chamo de sintaxe. E isso tem hora certa para ocorrer. A análise sintática, daqui em diante, desse ponto em diante, é o ponto que mais cai em prova de concurso. Por isso que muitos cursinhos começam o trabalho de estudo da língua portuguesa nesse ponto, no ponto de análise sintática. Mas nós já vamos ter passado por matérias importantes antes disso, que vão alicerçar, que vão embasar o nosso conhecimento daqui em diante. Por exemplo, quando eu disser lá em análise sintática que todo núcleo do sujeito é um substantivo, se você não tiver estudado classes de palavras e não souber o que é um substantivo, de nada vai adiantar eu te dar essa dica. Olha a dica. Todo núcleo de sujeito é um substantivo, para te ajudar a achar os núcleos de sujeito. Todo núcleo de objeto é um substantivo. Kleber, mas eu não sei o que é um substantivo. Então não adianta nada eu te falar isso. A dica não vale de nada se você não tem um pré-conhecimento dessa matéria. Continuando então, nós vamos estudar em análise sintática termos da oração, período composto, regência, concordância, pontuação, né? Que cai muito em concurso público. Mas você tem que ter tido um preparo antes para aprender isso agora. Terminou a análise sintática? Nós vamos para a semântica, que é o que, para minha opinião, a semântica e a linguística é o acabamento, é o finalmente, é onde nós vamos embelezar o nosso conhecimento, é onde nós vamos aprender interpretação e compreensão de texto. Tem diferença? O que é interpretação de texto? O que é compreensão de texto? O que é questão de texto? São 3 coisas totalmente diferentes. E nós temos que entender isso na hora de resolver uma questão de prova.
tá? Porque a maneira de resolver uma questão de interpretação é diferente da maneira de resolver uma questão de compreensão, que é diferente de resolver uma questão de texto. Questões de texto, por exemplo, você resolve sem ler o texto facilmente. Eu vou ensinar isso para vocês, a resolver uma prova de português com questões de texto sem ler o texto, sem precisar ler o texto. Isso é uma coisa tranquila de se fazer. É onde nós vamos aprender tipologia textual, é onde nós vamos aprender figuras de linguagem, vozes discursivas, né? E outras coisas mais interessantes para o nosso conhecimento de língua portuguesa. Existem algumas matérias que são meio que isoladas. Eu costumo tratar delas entre a sintaxe e a semântica. Por exemplo, o uso dos porquês, colocação pronominal, onde a gente vai falar de ênclise, mesóclise, próclise. É uma matéria meio que isolada. Nós vamos estudar essa, por exemplo, de colocação pronominal entre a morfologia e a sintaxe. O uso dos porquês entre a sintaxe e a semântica. O que e o se e as várias formas que eles podem aparecer, as várias classes que eles podem assumir. Isso também é uma matéria que nós vamos estudar entre sintaxe e semântica. Tá bom? Esse é o meu projeto. Começar com aulas entre 15 e 25 minutos. Disponibilizar essas aulas para vocês e ter um projeto de aula 1 até a aula não sei que número, não sei quantas aulas nós vamos gastar para terminar nosso projeto, mas eu tenho certeza que quem acompanhar esse projeto do início ao fim vai se dar bem, vai aprender português para não esquecer mais. Lembre-se, por que você não está aprendendo português ainda? Porque estão fazendo isso errado, usando a metodologia errada e porque você está com a disposição errada. Então vamos ter a disposição correta, que eu prometo usar a metodologia correta e nós vamos conseguir aprender. As próximas aulas serão editadas, serão mais atraentes, serão melhores. E eu espero cada vez mais melhorar com a experiência nesse novo projeto. Agradeço a todos que me pediram para fazer esse trabalho e a todos que acompanharão esse trabalho até o final. Muito obrigado e até mais.